Garantir uma educação de qualidade para milhões de estudantes espalhados pelo país. Com esse objetivo, o FNDE, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, atua em diversas ações que têm impacto na vida de professores e alunos, como merenda escolar, transporte, livro didático e liberação de recursos para obras em creches, escolas e colégios. E para falar um pouco mais sobre essas ações do FNDE, a gente recebe aqui no nosso estúdio o presidente do fundo, Marcelo Lopes da Ponte. Boa noite, presidente. Boa noite, Gabriela. Boa noite, Nazi. Prazer estar aqui com vocês. Presidente, um dos principais programas do FNDE, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, garante a nutrição de milhões de estudantes no país. Como foi administrado esse programa durante a pandemia? E os estudantes tiveram alimentação garantida mesmo com as escolas fechadas? Estiveram. Com menos de um mês de pandemia, nós soltamos uma resolução assinada pelo seu ministro da Educação, da época, e que permitiu reverter a alimentação que seria dada na escola em kits alimentares, kits para as famílias dos estudantes. Não parou nenhum dia. E suplementar a isso, conseguimos ainda duas parcelas extras. A parcela extra de 20 e a parcela extra de 21 no aporte de recursos. Totaliza, só para você ter uma dimensão, o FNDE, os números são sempre grandes, são mais de quase 4,5 bi por ano de alimentação escolar para os nossos estudantes. É um dos programas maiores do mundo que tange a alimentação e combate à própria fome, e com benefício de 50 milhões de refeições diárias no nosso país. Agora, e uma resolução aumentou o limite de vendas dos agricultores familiares para o programa. Qual foi a importância dessa mudança? É importante destacar que a lei determina que, no mínimo, 30% do que é adquirido para a alimentação escolar seja oriundo da agricultura familiar. Então, o agricultor ele podia comprar, mas o teto de compra era muito baixo. Tinha sido aumentado a última vez em 2015. Nós dobramos agora esse poder de compra do agricultor familiar. Além disso, temos trabalhado em outras frentes para que o agricultor se encontre com o secretário de Educação. A Conab, o Ministério da Agricultura tem sido parceiro nisso, outras associações da área da agricultura têm nos facilitado esse encontro, que geram até uma economia de mercado também. Mas qual é o impacto na vida desse agricultor? Ele começa, porque um agricultor familiar, ele não é um comerciante. Então, ele começa a ter esse encontro de mercado com as escolas, começa a vender mais, começa a produzir mais, começa a se capacitar mais, que nós promovemos capacitações pelo país afora nesse sentido também. E, enfim, a gente começa a transversalizar a educação pela esplanada inteira. Presidente, o FNDE distribui livros didáticos para todo o país com o Programa Nacional do Livro e do Material Didático. Nesse ano, a pandemia afetou a distribuição dos livros, e de quanto é que foi o investimento no programa? De maneira nenhuma. Entregamos os livros todos dentro dos prazos. É uma operação de logística gigantesca, uma das maiores do mundo. São 130 milhões de exemplares entregues. Um investimento nos últimos 3 anos de quase 4 bilhões de reais para que o livro chegue na mão de todos os alunos. E para o ano que vem a gente está trabalhando para cumprir todos os prazos e entregar os livros o mais breve possível. E o FNDE também cuida do transporte escolar com o programa Caminho da Escola, que é voltado para a educação básica. Só podia falar um pouquinho mais sobre como funciona o programa e quais as principais entregas este ano? Isso. O transporte escolar antigamente era um ônibus urbano pintado de amarelo e virava um transporte escolar. Hoje o transporte escolar ele é um ônibus feito para transportar crianças com acessibilidade, com regras de segurança, com altura determinada. E é um dos programas de maior sucesso. Nesse ano fizemos uma ata com registro de 7 mil unidades de ônibus escolares. Dentro do nosso governo Bolsonaro foi entregue quase 8 mil unidades de ônibus escolares. Isso faz com que a evasão escolar seja combatida e que os estudantes cheguem à escola. E mesmo na pandemia continuamos as entregas, continuamos a transferir os recursos do PENAT, que é o programa que faz essa assistência ao transporte escolar. Não paramos nem um minuto. Pois é, e também foi garantido aí os recursos para a manutenção desses veículos, né? Como é que acontece isso? Esses repasses são automáticos? São repasses de acordo com o número de alunos. Tudo no FNDE funciona basicamente com o número de alunos. Eu não posso dar mais escolas do que os alunos da cidade, eu não posso dar mais ônibus do que dos alunos a serem transportados. E a gente tem um repasse nesses últimos 3 anos também de 1,8 bi para o transporte, para o combustível, para o motorista e para a manutenção da própria frota.
Agora, presidente, recursos do fundo custeiam também obras como novas escolas, quadras esportivas. Mesmo com a pandemia, essas obras continuaram, foram entregues? Existe um planejamento para o ano que vem? Isso. A questão de obras escolares é sempre um grande desafio dentro do FNDE, mas no último ano e meio, que é o período que estamos lá, concluímos quase 1.700 obras que estavam inacabadas, paralisadas ou com a execução retardada, por assim dizer. Hoje no país, posso dizer que concluímos 3,5 obras por dia, seja uma quadra, seja uma creche, seja uma escola, e temos ainda um desafio agora para 2022 de esgotar um pouco mais tudo que está inacabado, porque o país também não aguenta mais tantos esqueletos pelas nossas cidades e os mais diversos rincões que viajamos. Agora, presidente, as escolas também recebem recursos da FNDE por meio do programa Dinheiro Direto na Escola. Como é que funciona esse programa? Para que serve esse dinheiro e quanto é que foi aplicado esse ano? Isso, o PDDE, né, que nós chamamos, ele é um recurso que vai para a diretora da escola. Ela recebe um cartão e ela consegue fazer aquela pequena manutenção, pintar uma sala, reformar um pouquinho, colocar um ar-condicionado. É um dinheiro bem que fica com as diretoras, e esse ano foram quase 1 bi repassado para cada escola, para cada unidade executora. Cada escola é uma unidade executora que a gente transfere diretamente para essa ponta. E na educação infantil, quais foram as principais entregas, presidente? A educação infantil, nós trabalhamos geralmente com treinamentos com as prefeituras, mas as entregas realmente foram as obras que estavam inacabadas. A grande obsessão do seu ministro Milton Ribeiro é acabar o que está começado. Para cada 5 obras que nós concluímos, nós começamos apenas uma, hoje no país. Até que a gente equalizar essa sistemática, quanto mais a gente concluir, mais a gente vai poder começar. Porque o grande objetivo da FNDE é colocar realmente a criança dentro da escola. Certo. Agora, o Salário Educação é uma contribuição social repassada pela FNDE a estados e municípios para investimentos na educação básica. Isso. Como é que foram esses repasses esse ano? Teve algum prejuízo? Os repasses em todos os programas da FNDE foram regulares. Não atrasamos nenhum dia. 11 bilhões de reais de salário de educação durante o ano de 2021. Como é que é aplicado esse dinheiro? Cada prefeitura e estado recebe percentualmente ao número de matrículas. É feito um cálculo dentro da cesta de impostos. E é um recurso fica bem discricionário na área da educação para estados e municípios. 11 bilhões de reais esse ano. E para o ano que vem, presidente, quais são os projetos previstos para o FNDE? Nós temos aí um concurso nacional de merendeiras, que é um reality show, né, que pega receitas de várias regiões do país, e isso vai consolidando as regiões até chegar num patamar nacional. Vai ser a 3ª edição. Isso promove um alvoroço entre as merendeiras que querem. A gente faz um livro, um compêndio disso depois. Continuar nessa nossa execução das obras inacabadas, né? A gente ainda tem esses desafios para serem cumpridos. Tem um balanço dessas obras, não? Quando eu cheguei, tínhamos 4.000. Hoje temos cerca de 2.400. Como falei, em 1 ano e meio, 1.700 obras concluímos nesse período. E temos esse desafio ainda de concluir mais ainda. Bom, nós conversamos com o Marcelo Lopes da Ponte, o presidente do FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Presidente, muito obrigado aqui pela entrevista à Voz do Brasil. Viu? Muito obrigado pelo convite. Conte sempre com o FNDE e vamos colocar as crianças todas na escola, que é o nosso grande objetivo.